E lá em Portugal eram assentados e recebidos os devidos impostos. Então Portugal, a coroa portuguesa, lucrava nesse ponto. E uma segunda, garantia a posse do território, que estava sendo um grande problemático, né? Do verbo props. Então, o pacto colonial era um pacto estabelecido entre colônia e metrópole, em que a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole. Tudo que saía daqui antes passava por Portugal, depois poderia ir para a Europa lá. Então, saía do Brasil o açúcar, ia dar uma paradinha lá em Portugal, né? Raspava o bigode, os holandeses chegavam, pegavam o açúcar, ia para a Holanda, da Holanda ia o resto da Europa. Era essa a rota do açúcar. Olha a rota, essa era a rota do açúcar. E vice-versa, esse pacto colonial. Tudo que entrasse, fosse introduzido introdutoriamente no Brasil, tinha que passar por Portugal, né? Uma coisa introdutória, seria um vibrador. Vamos dizer que naquela época lá, a mulher do senhor de engenho Joaquim lá, ela queria, saiu lá na internet, um tipo de modelo de vibrador lá, só que esse vibrador era produzido na França, né? O que acontecia com esse vibrador? Ele saía da França, passava por Portugal, acho que vinha com os pelos, né? E vinha para o Brasil. Tinha os impostos que eram inseridos ali em cima, que era assim em Portugal. Mas o grande lucro ficava para a Holanda. Agora a questão é a seguinte: nesse sistema português aí, então, precisava arrumar uma forma em que essa produtividade fosse em larga escala e que essa produtividade gerasse o mínimo possível de custos. Se você diminui os seus custos, você aumenta o quê? A lucratividade. Os senhores de engenho, então, o quê? E qual foi o sistema adotado de produção do açúcar, então, no Brasil, para dar um certo lucro? E vai dar lucro para bastante gente. O sistema adotado foi o tal do plantation, né? O tal do plantation. Quatro características caracterizantemente o sistema de plantation, né? Uma delas era distribuir terra para todo mundo. Aí você plantava uma mudinha no seu quintal, depois ia comercializar, colando, sim ou não? Não. Uma delas era a grande propriedade, né? O tal do latifúndio, né? A grande propriedade concentrada nas mãos de poucas pessoas para ter uma maior produção. Então, aqueles canaviais ali, né? Que perdem vista. Vocês sabem como é que chamam os trabalhadores dos canaviais? Trabalhadores canaviados, né? Bom, havia também uma escolha pelo produto, tá? Que era a tal da monocultura. O que estava dando lucro? A cana. É a cana, não é a soja, não é milho, é policultura? Não, vamos monocultura. Um tipo de cultivo só, tá? Os caras não comiam nada aqui, comiam cana. Não, gente, tá? Havia em pequena escala nas fazendas, acho que eu já comentei, a tal da cultura de subsistência, tá? Então, alguns arrendatários ali plantavam para suprir a população dessas fazendas aí locais, mandioca, feijão e outras coisitas mais, né? Maconha eu acho que nessa época não, mas em todo caso era a tal da monocultura. Então, bom, grandes extensões de terra para cultivar cana, né? Para cultivar a terra precisa de braço, brother. Precisava do quê? De mão de obra. Mão de obra assalariada, né? A Fox vai lá, bate o cartão todo dia, né? Tem seus descontos, FGTS, aí tem seguro-desemprego, se ela brigar com o senhor de gente. Não tinha, né? Não tinha nem população em Portugal suficiente para suprir essa mão de obra. Então a escolha adotada para diminuir os custos, né? Sendo o mínimo possível, que os portugueses já conheciam aí essa tal de mão de obra, foi a tal da mão de obra escrava, tá? Os escravos indígenas, né? Principalmente os escravos negros que vieram aí para pingar o suor na terra aí, e fazer todo o trabalho.
Tudo bem? Uma última então, toda essa produção de açúcar ia para a boca da mulher do senhor de engenho colonial? Não, gente, tá? Ia para onde? Essa produção era voltada para o mercado externo. Ia lá para adoçar a vida dos europeus, esse açúcar. Era voltado para o mercado externo. Essas 4 coisitas aí caracterizam uma coisa que cai bastante no vestibular, que é o tal do plantation. Tá?